Brasil. Bom dia, companheiros e companheiras. Companheiro Flávio Werneck, da CSB, o companheiro Vitor, da FUP, né? Zé Maria, coordenador da FUP, representando aqui todos os petroleiros, companheiro Sebastião Soares, enfim, companheiros e companheiras. Queria, em primeiro lugar, parabenizar o senador por trazer um debate tão importante desse para a conjuntura do nosso país. O senador, tradicionalmente, é um defensor da soberania nacional e dos trabalhadores. A sua incansável luta em favor dos trabalhadores tem sido admirável. Então, é uma honra estar aqui, senador, seu convite. Eu vou tentar correr um pouquinho, porque eu sei que o pessoal deve estar cansado, mas peço desculpa porque o meu voo era de 6 da manhã, saiu às 9h40. Por isso que eu já lhe dei. Veio de 10, eu lhe dei 15 minutos. Por mais 5, se necessário. Se for. Tá bom, obrigado, senhor. Vou tentar me enquadrar aí. Bom, por que querem o pré-sal? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Porque o petróleo é a fonte mais eficiente de energia que é fácil de extrair, transportar e utilizar. Responde por 93% do transporte mundial de pessoas e produtos. Sua eficiência é maior que as demais. Em terra, na Arábia Saudita, por exemplo, ela tem uma relação energética de 100:1, ou seja, com uma unidade de energia se recupera 100 unidades. A média mundial é em torno de 60:1. Em águas profundas, ultraprofundas, cai para 23:1 devido ao consumo maior de energia. Mas o carvão, que é o segundo colocado, tem uma relação de apenas 9:1 e a biomassa de 2:1. Portanto, o petróleo é disparado o energético mais eficiente de todos. Outro ponto importante é que ele é fundamental para a indústria petroquímica, né? 3 mil produtos dependem do petróleo. Hoje, 85% do que a gente usa no dia a dia tem como fonte derivados do petróleo, câmaras, celulares, shampoos, etc. E o petróleo não tem substituto em curto prazo. Pelo menos nos próximos 20 a 30 anos, o petróleo não será substituído. Isso, então, criou uma dependência muito grande dos países, para vocês terem uma ideia da irresponsabilidade dos países desenvolvidos. Hoje, a matriz energética mundial tem 37% dependente do petróleo e 22% do gás natural, ou seja, 59% da matriz energética mundial é dependente do petróleo e ainda tem 28% de carvão, ou seja, 87% da matriz energética mundial depende de combustíveis fósseis, poluentes e não renováveis. O Brasil está um pouco melhor, mas mesmo assim ainda tem uma dependência de cerca de 50% do petróleo e não é fácil substituir isso, né? Ocorre que desde os anos 80 o consumo de petróleo passou a superar o descobrimento. A proporção hoje é alarmante. Para cada barril que se descobre, 4 são consumidos. E os países desenvolvidos, não tendo reservas, estão numa insegurança energética brutal e preocupante, porque sobra para a gente. Quem precisa do pré-sal? O Bergman já deve ter mostrado, mas nós temos aqui as reservas mundiais. E os Estados Unidos tem uma reserva de 30 bilhões de barris e consome 10 bilhões por ano, ou seja, consome 1/3 da sua reserva a cada ano. Então, é um país que está profundamente em uma situação energética bastante preocupante. E aqui, outros dependentes do petróleo são as irmãs do cartel internacional, que já tiveram 90% de controle sobre as reservas e hoje tem menos de 5%. Elas começaram a se fundir para poder sobreviver, mas todas elas são do mesmo dono, a família... Vou lembrar. Isso. Rockefeller e...
Rothschild e Rockefeller. Então, essas duas famílias dominam... Obrigado, Berg. Isso é o cansaço do voo. Eu separei esses dois blocos porque essa palestra aqui que eu dei foi uma semana antes do leilão de Libra. E eu dizia que, em vista da denúncia de espionagem do Edward Snowden, o braço americano não concorreria sob o risco de anularem o leilão. Então, só concorreu esse braço europeu e, profeticamente, acertei na mosca. Foi o que ganhou o leilão de Libra. Aqui mostra que as grandes reservas já foram descobertas. Aqui o pico de produção. Não sei se o Bergman falou, mas nós estamos vivendo o pico de produção. E, por isso, o petróleo deveria estar subindo, mas não está, porque os Estados Unidos não querem que os BRICS façam uma afronta a ele. Então, para enfraquecer a Rússia, cuja renda é 50% de petróleo, então derrubaram os preços, como fizeram na década de 90 e desmontaram a União Soviética. É uma repetição da estratégia. Aqui a questão do shale gas, que decantam aí que os Estados Unidos vai ficar independente com o shale gas, vai virar a Arábia Saudita. E esse gráfico aqui da Agência Internacional de Energia mostra que de 2010 a 2040 o shale gas vai ser 1/3 da produção americana apenas, e essa produção americana é 1/3 do consumo. Então, o shale gas vai contribuir com 1/9 apenas do consumo americano. Então, não é a solução para os Estados Unidos. E aqui mostra que, como os poços se depletam e morrem em pouco mais de um ano, o número de poços tem subido violentamente, inviabilizando o shale gas. O Bergman também já deve ter falado da Noruega, mas aqui foi um documento obtido no 2º Fórum Social Mundial por uma mexicana que conseguiu tirar isso lá do Departamento de Defesa. E entre as 5 estratégias americanas para o país, uma delas é evitar que países com grande potencial e detentores de grandes fontes de recursos naturais se desenvolvam. E coalizões hostis, ou seja, essa estratégia é para frear o Brasil e o Mercosul. Então, além da dependência do petróleo, os Estados Unidos não querem que o pré-sal faça do Brasil uma nova Noruega, ou seja, que o Brasil use bem esses recursos em prol da sua população. Qual é a reserva do pré-sal? O pré-sal é essa província aqui em azul, vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, tem uma previsão de 100 bilhões de barris, mas até essa linha vermelha, segundo o diretor Estrela, pode ter mais de 200 bilhões de barris. Então, a UERJ fez um estudo recente com 2 professores de geologia e chegaram à conclusão que a reserva do pré-sal vai variar entre 176 bilhões e 280 bilhões. O que já temos descoberto montam 60 bilhões. Esses campos já foram descobertos, comprovados, montam 60 bilhões, que, segundo o Paulo César, citado ali pelo Sebastião, um assessor legislativo, ex-petroleiro, ele fez um cálculo que, se a Petrobras conseguir o mesmo índice o mesmo fator de recuperação que obteve na Bacia de Campos, ou seja, recuperar 50% da jazida, esses valores crescem para 105 bilhões de barris. Portanto, o potencial do pré-sal pode-se dizer que chega a 300 bilhões de barris. E aí, senador Paim, um dos dois focos de corrupção no setor petróleo é o superfaturamento dos custos de produção que a empresa recebe em petróleo e a medição fraudulenta. Esses 2 focos de corrupção podem levar a um desvio de cerca de 40% da produção. Se nós fizermos as contas aqui com o Brasil com 200 bilhões de barris, uma média aqui, 200 bilhões de barris a $100, que o petróleo vai voltar a $100 em menos de um ano,
nós temos aí 20 trilhões. 40% disso é um desvio de 8 trilhões de dólares do povo brasileiro. Então, essa é uma das razões por que a Petrobras precisa ser operadora. Os marcos regulatórios, né? Em 97, o Fernando Henrique fez uma lei 9478, cujo artigo 26 dá todo o petróleo para quem produz. E ele paga 10% de royalties e 20% de impostos. Esses 20% foram calculados pelo Paulo César. Então, paga 30% em dinheiro e fica com todo o petróleo, né? O Paulo César também disse que a lei de concessão brasileira é a pior do mundo. E o projeto do deputado Mendonça Filho quer restaurar essa pior lei do mundo, né? Que está agora na Câmara, quase foi votado em regime de urgência. Como eu falei, o artigo 26 dá toda a propriedade dos bens após extraído, ou seja, a União fica com o monopólio da rocha vazia, retira o petróleo. E aqui mostra o absurdo da Lei 9478, ela dá 30% em dinheiro para a União. E aqui, nesse gráfico, mostra que os países exportadores ficam com a média de 82% do petróleo produzido. A Noruega fica com 82%, a Colômbia fica com 88%, a Venezuela fica com 92%. Esses daqui ficam com menos porque são países importadores e que oferecem vantagem para incentivar a exploração nos seus territórios, mas não tem petróleo. Daqueles que têm petróleo, a OPEP, por exemplo, 75% da exportação mundial, fica com 82% em média do petróleo produzido. A nossa lei 9478 dá ao país 30% apenas em dinheiro. O novo marco regulatório, que é a Lei 12.351, né, altera o contrato de concessão para a partilha, que a propriedade do petróleo volta para a União e cria o Fundo Social. A Lei 12.734 eleva os royalties de 10% para 15% e modifica a Lei 12.351, impedindo a devolução ou ressarcimento dos royalties ao produtor. Infelizmente, no leilão de Libra, se desrespeitou essa lei aqui e nós estamos com ação na justiça para isso. A Lei 12.276 faz a capitalização da Petrobras. Aqui um pouco a estratégia do cartel para tomar o pré-sal. A gente mostra alguns telegramas que foram publicados pelo Wikileaks em 2010, logo após a promulgação da lei nova, da Lei 12.351. Por exemplo, a Patrícia Padral, diretora da Chevron, disse que a estratégia das petroleiras para barrar o novo marco regulatório é fazer um forte lobby no Senado por meio do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, da ONIP, Organização Nacional de Industriais de Petróleo, e da Fiesp. A Fiesp, quem conhece o Bautista Vidal, dizia ele que a Fiesp tem 70% de presidentes de multinacionais e 30% de testas de ferro. O telegrama do consulado do Rio de Janeiro para Washington: as petroleiras não terão mais, como em outros países, a propriedade do petróleo. No pré-sal, o modelo é de partilha, a União é a dona. Da Carla Lacerda, diretora da Exxon: o controle da Petrobras sobre as compras de equipamento, tecnologia e serviços poderá prejudicar fornecedores americanos. Os telegramas, aí vem a estratégia. Os telegramas revelam a insatisfação das petroleiras com a nova lei, em especial com a Petrobras sendo operadora única, e como elas atuaram no Senado para tentar mudar a nova lei, inclusive o contrato de partilha. A Patrícia Padral, da Chevron, dizia: perdemos essa, mas a lei pode ser mudada a qualquer momento. E recomenda: é preciso atuar com muita cautela para não despertar o nacionalismo dos brasileiros. Então, o PL 131 do Serra é fruto dessa estratégia. A qualquer momento se pode mudar, com muita cautela para não despertar os nacionalismos dos brasileiros. Então, resumindo aqui, por que não mudar a lei de partilha?
primeiro lugar, as empresas privadas internacionais são as mais corruptas e corruptoras do mundo. Matam, derrubam governos e promovem as guerras mundiais. A guerra do Iraque foi capitaneada pela Halliburton. E a Halliburton pegou um contrato de 300 bilhões para recuperar o Iraque sem concorrência. E ainda vendeu gasolina caríssima para os Estados Unidos, para o próprio país. Se ela não tem pena do próprio país, imagina da gente, né? Porque a Petrobras é a empresa mais capacitada que mais defende o interesse nacional. Gera tecnologia, gera emprego de qualidade e gera desenvolvimento da nossa indústria. E não remete os lucros para o exterior, como fazem todas as petroleiras. A Petrobras, sendo operadora única, inibe os dois maiores focos de corrupção, como eu já falei, na produção de petróleo: a medição fraudulenta e o superdimensionamento dos custos de produção. Por exemplo, uma empresa gasta $1 bilhão para fazer um sistema de produção. Ela declara que gastou $1,5 bilhão e leva $500 milhões sem imposto, sem nada. Embarca isso para o exterior sem nenhuma penalidade. Porque se abre mão de uma riqueza estratégica e não se ganha nada. Qualquer empresa que for produzir o pré-sal vai gastar o mesmo tempo para produzir o pré-sal, de 7 a 8 anos. Vai pegar recursos nas mesmas fontes fornecedoras e não vai dar nenhum retorno, nenhum benefício para o país, a não ser as propinas que saem aí para os defensores dela. As reservas do pré-sal, segundo o geólogo da UERJ, são estimadas entre 176 e 280 bilhões de barris. Os focos de corrupção desviariam cerca de 40% disso. Então, concluindo, senador, eu acho que, em primeiro lugar, não é momento, o país está numa convulsão econômica, política, não é momento para se discutir uma nova legislação, muito menos uma legislação perniciosa como está sendo acenada aí para o país. Segundo, que o preço do petróleo está temporariamente baixo e vai recuperar, porque nós, como eu falei, nós estamos vivendo o pico de produção mundial, a oferta vai cair drasticamente. E terceiro, que não é hora também de se vender, negociar ativos no mercado, como já foi dito aqui, altamente desvalorizado. Então, os oportunistas teleguiados das empresas do cartel internacional do petróleo estão aproveitando oportunisticamente essa situação vivida pela Petrobras por um massacre da mídia. Você vê, a gente tem aí a Operação Zelotes, que mostra uma sonegação de impostos da ordem de $500 bilhões, não ganha uma página, uma linha no jornal. A Petrobras sofre um desfalque de 6 bilhões, manchetes em páginas e páginas de jornal, fazem-se artigos editoriais do Globo toda semana dizendo que tem que abrir a lei de partilha, que tem que trazer empresa estrangeira. Ou seja, nesse meio tempo, senador, a Petrobras conseguiu, pela terceira vez, o título de melhor empresa em tecnologia do ano, do bimestre, do bianual, e não saiu uma linha em jornal nenhum, mas saem linhas, páginas e páginas atacando a Petrobras. Então, conseguiram reduzir a força moral da companhia por causa de meia dúzia de corruptos que se deixaram levar, e se esquecem que tem 86 mil trabalhadores conseguindo prêmios, conseguindo aumentar a produção. Eu vi hoje na Carta Capital, no avião, uma notinha. A Carta Capital é uma das revistas mais independentes. Uma notinha assim de um nono de página, 1/10 de página, falando sobre o aumento da produção. Imagina os outros, né, outra imprensa. Então, esses maus brasileiros estão aproveitando nesse momento essa situação passageira da Petrobras, porque a Petrobras é muito maior do que isso, para tentar atender os interesses do cartel internacional de petróleo. Então, não é aceitável nem a lei do Serra, muito menos a lei do Mendonça Filho, que volta à malfadada lei 9478.
Então, parabenizo o senador e os companheiros presentes por essa luta, parabenizo a FUP pelo trabalho admirável que vem fazendo aqui no Congresso. Então, senador, agradeço a oportunidade e acho que nós brasileiros temos que virar esse jogo para manter as riquezas e a soberania nacional. Muito bem, muito bem.